Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 12 de junho de 2024. E o mercado negocia com alta leve agora pela manhã, antes da agenda de hoje, que traz os principais destaques da semana, com dados de inflação e decisão de juros lá nos Estados Unidos. Na Ásia, o fechamento ficou misto hoje, com o Japão em queda, enquanto na China, em Xangai, o movimento foi mais positivo, apesar da inflação ao consumidor chinês ter vindo abaixo do esperado, o que mantém o sinal de cautela no nível de atividade do país. Na Europa, o viés é de alta, com os investidores europeus de olho na agenda americana e também refletindo o PIB do Reino Unido, que ficou estável na leitura mensal para o mês de maio. Indo para os Estados Unidos, ontem o dia lá fechou misto, com o Dow Jones em queda de 0,31, enquanto o S&P subiu 0,27 e o Nasdaq fechou com alta de 0,88%. Sem grandes destaques na agenda de ontem, e com o mercado esperando pelos dados de inflação e decisão de juros que vão sair hoje, o destaque ficou para as ações da Apple, que subiram mais de 7%, com os investidores reagindo ao anúncio da companhia, que deve integrar recursos de inteligência artificial nos seus dispositivos em parceria com a OpenAI. Mas o foco deve mesmo ficar na agenda de hoje, com a expectativa de que a inflação ao consumidor na leitura mensal de maio tenha subido 0,1% no número cheio e no núcleo da inflação a alta deve ser de 0,3%. Fora isso, o grande destaque aí do dia deve ficar para a decisão de juros do Banco Central, que deve manter a taxa no nível atual, mas no comunicado e no relatório de projeções econômicas a gente pode ter mais indicações sobre o caminho da política monetária do Banco Central americano para as próximas reuniões. A inflação vai sair agora pela manhã às 9h30 da manhã e a decisão de juros sai mais tarde, às 3 horas, com a entrevista coletiva do presidente do Fed, o Jerome Powell, às 15h30, e dependendo do tom do comunicado e também do relatório aí dos dados de inflação, hoje o dia pode ser bem agitado. Vamos atualizar as bolsas. S&P Futuro sobe 0,13, Eurostock 600 sobe 0,49 e lá em Londres o FTSE está subindo 0,59%. No Japão, o Nikkei caiu 0,60 e na China o Xangai Composite subiu 0,31%. O índice dólar, o DXY, cai agora 0,10% e os juros de 10 anos do mercado americano caem 0,21%. O petróleo volta a subir, o Brent agora sobe 0,96%, com o barril cotado a $82,71. O petróleo opera em alta, refletindo tanto uma queda nos estoques americanos da commodity, como também um aumento na expectativa da demanda pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Já o minério de ferro teve outra queda nessa madrugada lá na China. O contrato mais negociado de Dalian caiu 0,92% hoje e fechou cotado aos $111,77 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin volta a subir nas últimas 24 horas, acumula uma alta de 1,7%, com a criptomoeda cotada agora na casa de $68 mil. Por aqui, ontem o Ibovespa se recuperou um pouco das quedas mais recentes e fechou com alta de 0,73%, cotado aos 121.635 pontos. O dólar também teve alta de 0,7%, com a moeda americana fechando ontem aos R$ 5,37. Os juros teve queda nos vencimentos mais curtos, mas ainda ficou com alta na ponta mais longa da curva. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele comentou que deve levar algumas propostas para o presidente Lula no sentido de redução de gastos públicos para tentar equilibrar as contas, o que acabou gerando um certo alívio para a nossa bolsa. Além disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que deve devolver para o governo a medida provisória que altera a recuperação de crédito de PIS e COFINS para compensar a desoneração da folha de pagamentos, o que também foi visto como uma boa notícia para o mercado local. Essas notícias acabaram compensando o IPCA, que veio ontem e acabou vindo acima do esperado, uma alta no mês de maio de 0,46%, o que pode dificultar a expectativa de quedas para a taxa Selic nas próximas reuniões. Nas ações, destaque para a Magazine Luiza, que ontem subiu quase 8%, se recuperando um pouco das quedas dos últimos dias, e o setor bancário ali, que ajudou bastante na alta do índice. O Itaú subiu 1,12%, Banco do Brasil teve alta de 1,1% e Bradesco, que fechou com alta de 0,54%. Do lado negativo, Suzano foi quem mais caiu, com queda de 1,55%, e a Vale, que pesa mais no Ibovespa, fechou ontem com queda de 0,15%, afetada pela queda do preço do minério de ferro lá na China. Na agenda local, destaque hoje para a publicação do relatório mensal de serviços pelo IBGE, referente ao mês de abril. O consenso aponta para uma alta mensal de 0,2%. Fora isso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem palestra hoje lá em Londres e ele pode comentar mais sobre as condições de juros e inflação aqui no Brasil. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.